Então a questão 620, quando instituiu Jesus Cristo o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, aí o Catecismo responde: Jesus Cristo instituiu o Sacramento da Eucaristia na última ceia que celebrou com seus discípulos na noite que procedeu da sua paixão. Então, aqui temos que fazer uma observação. Na última ceia, Nosso Senhor cumpriu com o rito da lei, que era celebrar a Páscoa, certo? O cordeiro, as ervas amargas e tudo que ele fez era a Páscoa que os judeus sempre faziam desde a passagem do anjo lá no Egito, e Deus instituiu esta festa. Nosso Senhor fez isso. Depois que ele fez isso, nós não fazemos isso mais. A nossa Páscoa é o quê? A ressurreição de Nosso Senhor, que coincide com a festa da Páscoa dos judeus. Mas a nossa Páscoa não é a Páscoa dos judeus. Então o que aconteceu? Nosso Senhor fez o rito que todas as famílias judaicas faziam de celebrar a Páscoa judaica. Depois que ele fez isso, ele instituiu a Santíssima Eucaristia. E está escrito: depois de ter ceado, ele tomou o pão, partiu, abençoou e deu aos seus discípulos. Na missa nova, a intenção é fazer uma ceia. Então, às vezes querem puxar a Santíssima Eucaristia para a última ceia, para reduzir isso a uma ceia. Mas o texto evangélico diz o quê? Que depois de ter acabou a ceia, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Então, há só uma coincidência de festa e de lugar, mas a ação não é a mesma. A missa não é a ceia judaica, não tem nada a ver. Então, Nosso Senhor celebra a Páscoa dos judeus, fazer a palmatória para os senhores, celebra a Páscoa dos judeus, acabou de celebrar, ele institui a Santa Missa e o sacerdócio e o Santíssimo Sacramento. Não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus. Pois então, por que instituiu Jesus Cristo a Santíssima Eucaristia? E aqui estamos falando agora da Eucaristia como sacramento, como sacrifício, quando vimos a Santa Missa. Então, Jesus Cristo instituiu a Santíssima Eucaristia por 3 razões principais. Primeira, para ser sacrifício da nova lei. E é por isso vamos entender que ele se quis instituir naquela circunstância, porque o Cordeiro Pascal era o sacrifício mais ilustrativo do sacrifício do Messias. Era um cordeiro que tinha que ser comido em todo o cordeiro. Se a família for pequena, se chamava um vizinho para que comessem tudo. O que não conseguissem comer, eles jogavam no fogo, que tinha que ser destruído, mas tinha que consumir tudo. E como sacrificavam no templo, e depois para assar se enfiava no cordeiro um transversal e vertical, igual uma cruz. Então vemos como é um sacrifício muito ilustrativo, preparando os judeus para a paixão de Cristo. Então, como Nosso Senhor ele deixou o sacrifício da nova lei, do Novo Testamento, por isso ele quis também celebrar perto da figura. Então a figura é iluminada pela realidade. E aí temos o culto católico, que é o sacrifício da nova lei, que é a Santíssima Eucaristia. Quando é imolada é a Santa Missa, e quando é consumida é o sacramento da Eucaristia. Segundo, para ser alimento da nossa alma. E é verdade que assim como o Cordeiro Pascal era comido, Nosso Senhor quis ser alimento das almas. Propaganda do motor, da moto, que precisa de algumas coisas. Quis ser ingerido. Por isso, nós comemos o Santíssimo Sacramento. Mas é assim, é uma comida sacrificial, não uma comida de uma ceia. O Cordeiro Pascal também era um cordeiro que era sacrificado no templo e assado nas casas. Era um sacrifício. E Nosso Senhor quis vir sacrificado como sacerdote, ele que entrega a sua vida, e ele quis ser consumido pelos seus. E por isso ele vem a ser ingerido na hora que recebemos a comunhão, como alimento das nossas almas. E terceiro, para ser memorial perpétuo da sua paixão e morte, e um penhor precioso do seu amor para conosco, e da vida eterna. Aí aqui que é onde se confundem as coisas. Por quê? Porque toda vez que nós celebramos a Santíssima
Eucaristia, a Santa Missa, nós lembramos da paixão de Cristo. Então o que o modernismo fez? Reduzir a missa a uma lembrança. Falar assim, o fato de lembrar está errado? Não está errado, mas a missa não é uma recordação, não é uma lembrancinha. Não, porque nós fazemos exatamente o que aconteceu no Calvário e não tem como atualizar isso sem lembrar. Isso é uma coisa óbvia, certo? Mas eles fazem o que? Eles não atualizam aquilo, eles querem lembrar. Então tem pão, tem vinho, tem todos reunidos, aí tem o povo congregado, o presidente da Assembleia, temos pão, partiu, dizem eles o que Cristo disse na última ceia, então tem uma lembrança, uma recordação daquilo que foi feito. Isso é a teologia protestante da missa, do culto, da ceia, como eles chamam. Mas só que para a fé católica não, é atualizar, é perpetuar o Calvário, e ao perpetuar aquilo é inevitável lembrar do que aconteceu. Ao atualizar, ao trazer o Calvário para o dia de hoje, que acabamos de fazer pela Santa Missa, nós lembramos, sim. Então Nosso Senhor também quis isso como lembrança, mas só que não é só uma lembrança, é uma lembrança de algo que acabamos de ver atualizado do que acabou de acontecer agora, que é o mesmo, idêntico ao que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás. Por que Jesus Cristo instituiu esse sacramento debaixo das espécies de pão e de vinho? E responde o catecismo: Jesus Cristo instituiu esse sacramento debaixo das espécies de pão e de vinho, porque a Eucaristia devia ser nosso alimento espiritual, e por isso era conveniente que nos fosse dado em forma de comida e de bebida. São Tomás vai explicar que na alimentação humana nós temos o quê? Coisas sólidas que mastigamos e precisamos dos líquidos para ingeri-los. É uma comida perfeita, não? Com sólido e líquido, o homem sacia todas as necessidades de alimentação. Então Nosso Senhor quis vir, assim como que os alimentos para manter nosso corpo são sólidos e líquidos, e Nosso Senhor então quis dar seu corpo e seu sangue, para que, ao modo que o homem precisa, do mesmo modo que o homem precisa de comer e de beber, então que ele venha como seu corpo, com seu corpo e sangue, para que seja um alimento em plenitude segundo as necessidades do corpo e da alma do homem. Então ele se entregou baixo às espécies de pão. Pão se encontra em qualquer lugar da terra, hein? Pão de trigo, um alimento mais simples. Então o homem não tem desculpa da dificuldade de encontrar um pão de trigo para celebrar uma Santa Missa. E o vinho também. Verdade que em alguns lugares não era tão fácil no tempo de Cristo, mas não era uma coisa impossível. Se tivesse usado um uísque, difícil. Tequila, no México. Cachaça, aqui no Brasil, imagine levar para outros lugares. Mas uma bebida universal. E temos que lembrar que depois vem o Império Romano, e aonde tem o romano tem uma garrafa de vinho. Então, Nosso Senhor usou algo que for alcançado em toda a civilização, e depois a igreja vem a ser romana, e onde está um soldado romano tem uma garrafa de vinho e pão. Os romanos comiam pão de trigo também. Então não há nenhuma dificuldade de impossibilidade de celebrar a Santa Missa, porque ele escolheu dois elementos que se alcança sem muita dificuldade também. Que efeitos produz em nós a Santíssima Eucaristia? Aqui sempre supondo uma comunhão em estado de graça. Os principais efeitos que a Santíssima Eucaristia produz em quem a recebe dignamente são: primeiro, conserva e aumenta a vida da alma, que é a graça, assim como o alimento material sustenta e aumenta a vida do corpo. Então, quando nós ingerimos nossa comida, supondo que comamos comida de verdade, não é comida de mentirinha, as porcarias imundícies dos lanches da rua. O que acontece? Nós temos lá os minerais e tudo isso. Então, quando comemos, o nosso corpo assimila o que ele precisa e aumenta, e o que ele não precisa, ele descarta. Pois então, quando nós ingerimos a Santíssima Eucaristia, Nosso Senhor faz a mesma coisa. Ao ter graça santificante e ingerir Nosso Senhor, ele aumenta a graça. Assim como o corpo aumenta lá os minerais, vitaminas, etc. aqui, ao ter uma boa alimentação e tem saúde,
aquilo causa saúde. Assim, quem tem a saúde da alma, que é a graça, ao ingerir a comunhão, fica com mais graça. E tudo que é contra os elementos adversos, a graça, como as tentações, a fragilidade, as más inclinações, nosso Senhor arrefece. Da mesma forma que todos os anticorpos e toda a microbiota, ajuda tudo isso, a alimentação vai favorecer tudo isso para tirar a enfermidade ou para resistir mais à enfermidade, a graça de Deus, pela comunhão recebida, vai fazer com que a alma tenha mais força para resistir ao mal. É a saúde da alma. E tudo isso porque a modo de alimento, então o que um alimento produz para o corpo, a Santíssima Eucaristia como alimento espiritual também produz para o corpo e para a alma. Lembremos que São Paulo disse que as comunhões sacrílegas aí se explicavam as mortes e doenças daquele então. Por quê? Porque a comunhão sacrílega, ademais de um pecado imenso, vai trazer um castigo de Deus e vai como um dique de iniquidade que vai devastar o que tem sobre si. Aí é o império do pecado. Mas agora comunhões em graça de Deus vai ser o quê? Uma desgraça para o pecado, que vai se encontrar o quê? Um enfraquecimento enorme. Por isso o meio de vencer o pecado é comungar em graça de Deus. E por isso o diabo não se cansou para estragar os sacramentos e estragar o rito católico para que as pessoas tivessem comunhões inválidas ou sacrílegas e assim causasse a crise, porque o enfraquecimento da cristandade é por falta de comunhões fervorosas. E isso é um grande êxito do infeliz espírito. E depois perdoa os pecados veniais e preserva dos mortais. E isso daqui é muito importante, porque às vezes os senhores, todos nós, vamos nos confessar de pecados veniais pensando que é um impedimento para comungar. Não. O impedimento para comungar é o pecado mortal. O pecado venial não é impedimento para a comunhão. Agora, então é preciso cometer um pecado mortal para se confessar? De modo algum. A graça de Deus vai agir na alma e um dia o pecado mortal já não fará parte da vida de ninguém. Então não precisa matar alguém para vir se confessar. Não é necessário. Mas é verdade que a confissão, ela dá vitória sobre o pecado. Então é bom confessar os pecados veniais. Mas se por alguma eventualidade não consegue confessar os pecados veniais, pode-se comungar com eles. Porque a Santa Missa já perdoa os pecados veniais. Os confíteros, os golpes de peito, quando a gente asperge água benta, se beijar alguma coisa benta, tudo isso perdoa pecados veniais. Mortais, o ato de contrição perfeita e o sacramento da confissão. Agora, quando nós comungamos, aquela absolvição que o padre deu antes da comunhão perdoa os pecados veniais, e se não perdoou porque, sei lá, os senhores estavam bebendo água, não deviam, então, ao comungar Nosso Senhor, ele perdoa os pecados veniais. E como pode ser? São Tomás vai explicar. Porque ao recebê-lo com a graça, mesmo que ela esteja gélida pelos pecados veniais, quando nós recebemos Nosso Senhor, há um movimento de caridade para com Deus que acaba incendiando este gelo da alma, que são os pecados veniais. Então, tudo isso se dissipa. Agora, recebê-lo morto pelo pecado mortal não causa este perdão, porque estamos desconectados de Cristo pelo pecado mortal. Mas ao estar com a graça santificante, mesmo arrefecida pelos pecados veniais deliberados, por exemplo, mas ao recebê-lo há um movimento de fervor, de devoção, que acaba perdoando os pecados veniais, sim senhor. Mas a cura do pecado é o sacramento da confissão. Por isso, nunca estamos desconectados da confissão, mesmo não tendo pecados mortais. Para vencer, inclusive, as imperfeições, é no confessionário que encontramos a vitória sobre o pecado. Mas, robustecidos pela comunhão, aí temos também a vida de Cristo, que vai dando... Cada sacramento produz um efeito. Então, a vitória sobre o pecado, confessionário. E para manter esta robustez para vencer o pecado, comungando. Um a serviço do outro, não o sacramento a serviço do outro. E terceiro, dar-nos um penhor de glória, da glória futura e da ressurreição do nosso corpo. E o mesmo São Tomás vai explicar que toda vez que nós comungamos, nós colocamos um germe de glória.
Então as almas que comungaram em graça e muito devotamente e com uma frequência possível, elas terão mais glória no céu. Porque ingeriram mais Cristo glorificado, que recebemos Ele vivo e glorificado, então isso vai preparar os nossos corpos para uma ressurreição. Ressuscitaremos por causa da comunhão. Verdade que muitos não vão comungar e vão ressuscitar também, mas não com glória. Outros comeram o corpo de Cristo espiritualmente, porque foram batizados e morreram mártires. Pois então, o São Tomás vai dizer que todos os batizados já é inclinado ao Santíssimo Sacramento. Aí uns vão recebê-lo sacramentalmente pela primeira comunhão e outros espiritualmente, porque esse sacramento destina ao Santíssimo. Então, todos, de um modo ou de outro, batizados tiveram contato com o Santíssimo Sacramento, ou desejado, ou recebido sacramentalmente, como os senhores que comungaram nesse dia. Então, vemos aqui a importância desse sacramento. E aí vamos entender, insisto nisso, porque hoje as pessoas têm grande preocupação com a Santa Missa. Toda é a nossa, por isso estamos aqui, os senhores também estão aqui. Mas só que é o seguinte, como sacrifício, é o culto que adora a Deus à altura de Deus. E como sacramento, é o maior bem que nós podemos fazer à nossa alma é receber a Santíssima Eucaristia. Mas para isso, nós temos que ter boas disposições. Porque comungar muito sem boas disposições, a nossa alma vai ficar tíbia. É como diante de uma pequena chama, colocar um tronco de árvore imenso. Não tenho a pretensão daquela pequena chama converter aquele tronco em brasa. Vai ser apagada por ele. Então as comunhões tíbias, quando nós comungamos, não está em pecado mortal, mas tíbio, indiferente, comunga por comungar, nós vamos apagar com a chama que incendia nossas almas no amor a Deus, nós vamos apagar a chama do amor a Deus. Aí por quê? Porque é indiferente. Por isso o catecismo agora vai dizer das disposições necessárias para bem comungar. Vamos vê-las aí algumas. Questão 625. Produz o sacramento da Eucaristia sempre em nós os seus efeitos maravilhosos? Ele produz em nós seus maravilhosos efeitos quando recebemos com as devidas disposições. Porque assim, não está em pecado mortal é o mínimo, para não cometer um gravíssimo pecado. Mas não basta isso daí. Dada a seriedade desse sacramento, requerem-se mais coisas. E vamos ver. Porque se não recebemos com estas disposições, nós não recebemos todas as graças do Santíssimo. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? É o catecismo, hein? Não é eu que estou inventando coisas e rigores e jansenismos. É o catecismo, letra por letra de São Pio X. Não foi eu que escrevi. E se com alguma indignação, reclame com São Pio X. Não é boa coisa, que ele é um santo e é bravo, mesmo no céu ele é bem bravo. E a ira de Deus é mais ainda, e eu não quero problema com nenhum dos dois. Por isso estou reproduzindo a letra, tá bem? Vamos lá, 3 coisas. Primeiro, está em estado de graça que já falamos. Não podemos comungar em pecado mortal, jamais. Nunca, jamais. Padre, se tem uma invasão comunista, pega um sacrário e o que a gente vai fazer? Pega o sacrário e sai correndo para o sacrário e defende o sacrário. Mas comungar em pecado mortal não podemos, certo? Nunca, porque não existe uma necessidade de comungar sem a qual eu vou para o inferno. E se existe esta, porque assim, as mesmas disposições requeridas para receber bem Nosso Senhor, a exigência disso, o Senhor deixou os sacramentos que preparam a alma, e a confissão sacramental, quando possível, ou o ato de contrição perfeito. Mas o ato de contrição perfeito que nós tentamos fazer, se for necessário, ao não ter padre, ao ter um padre, ele cessa esse ato de contrição perfeito. Porque para ter um ato de contrição perfeito, eu tenho que fazer o quê? Um desejo de me confessar quando for possível. Eu tenho um padre na sua frente, é possível se confessar. Aí se o padre não atender os senhores, é outra história. Mas não podem chegar ao sacramento da Eucaristia só pelo ato de contrição perfeito. Não podem. Isso é quando nós não temos sacerdote. Aí se, ao tê-lo,
nós temos que confessar auricularmente, na confissão sacramental. Segundo, estar em jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Aí é que eu me detenho. Para os senhores verem que a nossa religião não é uma religião acovardada. Eram crianças, eu conheci, os senhores devem ter conhecido os mais velhos, não temos entre nós desta idade, mas que antigamente eles tinham cuidado até para não engolir a espuma da pasta de dente, porque tinha que estar com o estômago vazio e nem água se bebia. Eu conheci um padre que esteve na Segunda Guerra Mundial. E ele falou assim que esse padre dizia que ele conseguia rezar a missa às vezes às 3 da tarde. Imagine um campo de guerra, um bombardeio, e o padre tinha que carregar uma pedra. Depois Pio XII permitiu carregar um paninho que tem umas relíquias dos mártires. Era uma pedra de mármore, hein? Aí você está entre um tiroteio, bombardeio, sem beber água e sem comer absolutamente nada, às 3 da tarde, depois de ver mortos, feridos e tudo isso, arrumar um altar e rezar uma missa. Esse padre morreu quase 100 anos. Ele não morreu de sede, ele não morreu de fome por causa de uma missa. Morreu rebosando saúde, a morte só deu uma desculpa para chegar, porque ele ficou velho e ele morreu. Melhor do que eu com 35, hein? De saúde. Era assim. Aí vamos ver que tem uma nota. Então, estar em jejum. Pio XII permitiu. Ele não proibiu o que acabamos de ouvir. Dadas as nossas mazelas modernas, o Santo Pontífice, que descansa em paz, teve dó da gente. Então ele permitiu que nós fizéssemos um jejum mitigado, mas ele permitiu, ele não proibiu. Os senhores têm que entender que são duas palavras totalmente distintas. Uma coisa é proibir, outra coisa é permitir algo menos rigoroso, que é o caso que estamos vendo. Então, os senhores, antes da comunhão, têm que estar 3 horas sem ingestão de alcoólicos e sólidos. Eu vou tomar um xarope, essas bruxarias aí que tem álcool. Bebam, é um remédio. Mas se for tomar um golinho de cachaça para estar mais desperto, para rezar com mais fervor, não pode. 3 horas antes da Santa Missa. Não pode. Agora um remédio que tem álcool, pode. É porque é um remédio, o álcool é um agregado. Mas agora, se eu for beber um vinho, alguma coisa, calculo 3 horas antes da comunhão, senhores. O padre 3 horas antes da missa. E a partir de então, tchau, vinho. Não pode. E os sólidos, a mesma coisa. Todas as bebidas alcoolizadas e todos os alimentos sólidos. 3 horas. E líquido, 1 hora. Salvo que tenha álcool, 3. E água, ultimamente, não quebra o jejum. Não é por isso que os senhores vão andar com a garrafa de água. Não é isso. Mas não quebra o jejum. Antigamente, sim. Aí o Pio XII, nesse documento, vai dizer o quê? Depois dessa piedade paternal com os homens desse século, ele diz o quê? Que o jejum que acabamos de ver, que é o jejum da meia-noite até a hora da comunhão, veio dos apóstolos. Por isso o Sumo Pontífice não o suprimiu, porque é um costume apostólico. Aí os senhores vão lá no Atos dos Apóstolos, vão ver que tinha um banquete antes da missa, hein? O ágape. Mas o ágape começava umas 10, 11 da noite. Aí comiam até se arrebentar. Mas a missa ia ser rezada 9 da manhã do outro dia. Então eles meia-noite começavam a rezar, tá? E iam rezar a missa no nascer do sol, na era apostólica. Então eles comeram até meia-noite. E aí vão passar rezando a vigília inteira do domingo para ter a missa. Tanto que numa dessas, lembre-se que o São Paulo começou a pregar demoradamente e um fulano caiu da janela e morreu. Aí São Paulo foi lá e ressuscitou o ciclano, né? Bom, eu demoro nos sermões, mas se caírem da janela eu não garanto ressurreição para ninguém. Lamento. Mas para os senhores verem que demorava. Então era o quê? Entre meia-noite e 8 da manhã são 8 horas. Rezando, sem comer e sem beber. Mas antes da meia-noite teve uma feijoada e todos estavam felizes.
Então, por ser um costume apostólico, o Papa mitigou, mas não proibiu. Então, para nós vivemos uma crise da igreja, por quê? Porque nós abusamos das concessões. E nós não usamos as concessões por fragilidade, nós usamos por mazela, é diferente. Uma coisa está limitada em não poder fazer da meia-noite até a hora da Santa Missa, por limitações físicas. E outra coisa é por ser meio malandro, completamente malandro, com Deus falar, não, isso é bobagem, já que tem o menos rigoroso, vou fazer o menos rigoroso. Aí vemos a crise da igreja solta. Não por causa da dispensa do Sumo Pontífice, mas por causa do espírito malandro de quem abusa das concessões. E se nós queremos trazer fervor à cristandade, então façamos as coisas que exijam mais fervor. Bem-vindo o jejum desde a meia-noite até a hora da Santa Missa, quando for de manhã, que antigamente eram raríssimas missas à tarde. Também foi uma das razões pela quais o Papa permitiu essa mitigação. Aí vai dizer, o que quer dizer estar em estado de graça? Em simples palavras, está limpo de todo pecado mortal lembrado. Pode acontecer que ao estar na fila da comunhão, os senhores se lembram de algo do passado. Impede de comungar? Não, desde que não seja um pecado escondido, propositalmente. Aí, se for um pecado escondido propositalmente, os senhores nem se levantem, fiquem de joelhos, busquem arrependimento e se confessem. Agora, se for um pecado esquecido, pode comungar, esquecido, pode comungar e quando puder tem que dizer no confessionário o pecado e não que comungou, porque não foi pecado o ter comungado ao ter se lembrado de um pecado esquecido, mas como os pecados mortais devem ser submetidos às chaves da igreja, a gente tem que dizer a um sacerdote. Os senhores entendem? E aí vamos ver isso quando vemos um pouquinho melhor o sacramento da confissão, mas adiantando um pouco é porque assim é impossível a misericórdia de Deus perdoar uma coisa e não outra. Porque Deus perdoa toda a ofensa ou não perdoa nenhuma delas. Os senhores entendem? Então não pode ser assim que Deus me perdoou de 5 pecados mortais e aí tem um lá que ele não me perdoou porque eu me esqueci. E tanto que na confissão Deus exige o quê? Se acusar do que nos lembramos. E aquilo que nos acusamos, nos lembramos com diligente exame, ele nos perdoou. Então, ao se lembrar de um pecado esquecido, ele está perdoado. Sim, por isso eu posso comungar. Mas eu tenho que submeter à igreja. Por isso eu tenho que dizer na próxima confissão. Agora, se for um pecado escondido, tem que repetir a confissão e se comungar assim é um sacrilégio tremendo. Que deve fazer antes de comungar quem sabe que está em estado de pecado mortal? Quem sabe que está em estado de pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar. Por quê? Para que quem está em pecado mortal não basta o ato de contrição perfeita, que eles diziam há pouco. E agora repetimos. Sem a confissão para fazer uma comunhão bem feita. Por que não basta o ato de contrição perfeita a quem sabe que está em pecado mortal para poder comungar? Porque a Igreja ordenou, em sinal de respeito a este sacramento, de quem é culpado de pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro se confessar. E São Paulo vai dizer que quem o faz, quem se atreve é réu, é culpado da paixão de Cristo, se faz um delinquente. Então pegamos o sacramento da redenção e usamos para a nossa condenação. Por isso nós não podemos comungar em pecado mortal jamais. Jamais mesmo. Quem ousasse fazer isso, comungaria em pecado mortal, receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria um sacrilégio e incorreria na sentença de condenação. É o catecismo que diz, hein? É São Paulo que disse. É doutrina do Evangelho, de Deus, em definitiva. Agora, em que consiste o jejum eucarístico? O jejum eucarístico consiste em abster-se de qualquer espécie de comida e bebida. Aí, antigamente, por isso os detalhes. Digo para que os senhores saibam e para que os senhores busquem, na medida do possível, se assemelhar a isso daqui. Para comungar, pode comungar quem engoliu restos de comida preso aos dentes? Então tem lá aquela carne querida e bem saborosa da quinta-feira, comida com muita devoção, porque na sexta nos abstemos. Aí, nem escovar os dentes direito para não tirar o gosto da carne. Bem higiênico. A gula supera os toques higiênicos. Cada um...
A senhora está se defendendo, acho. Ah, peguei. Devoto da carne da quinta-feira. Aí vou comungar na sexta-feira, piamente, de repente, movo a minha língua um pedaço de carne. Posso comungar? Essa é a pergunta do catecismo. Responde: quem engoliu o resto de comida preso aos dentes pode comungar. Por quê? Porque já não são tomados como alimentos e perderam a sua condição. É claro, ficou só o vestígio, o gosto da carne já saiu pela saliva, não vai se tirando. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez? Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte. Você vê que não é qualquer doença que a gente suprime o jejum. Uma última comunhão, um viático, aquela pessoa está por morrer. Aí então se suspende o jejum para dar a comunhão, porque é mais importante a última comunhão do que o jejum, nesse caso. E aos que obtiverem permissão especial do Papa. Por exemplo, certos padres que tinham certas doenças, uma dessas é um dos diabetes, hein? Tem pessoas que ficam sem comer certo tempo e passam mal. Então se dispensa a esses sacerdotes ou leigos também obtinham. Em razão da doença prolongada. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático, porque o sustenta na viagem que eles fazem desta vida para a eternidade. Então, dada esta finalidade de dar o alimento para robustecê-lo para o passo da vida temporal para a eterna, se suspende o jejum. Agora, caso contrário, não tem. Se a gente está enjoado e comer alguma coisa porque estávamos achando que açúcar, pressão, seja o que for, calcule-se o tempo, 3 horas. Se nesse prazo ainda está enjoado, não comungue enjoados, hein? Porque se os senhores fizerem o desserviço de um vômito, desculpe a palavra, quem tem que comungar? O padre. Então nos poupe desse... Por favor, hein? Eu conheço uma dessa, hein? Eu não era padre. Eu sei que Deus vai dar a graça isso acontecer, mas para evitar essa desgraça... Não comungue, a gente tem que ser inteligente. E o amor a Nosso Senhor às vezes nos faz não recebê-lo para evitar um grave sacrilégio. No caso do vômito, ninguém controla, hein? De repente passou mal e blá. Tá bom. Aí o padre vai devotamente, tem que comungar, porque nós não pode destruí-lo, hein? Nosso Senhor não veio para ser destruído, veio para ser ingerido. Então alguém tem que comungar. É sério. Então estamos enjoados, não comunguemos. Estamos passando mal. Não é falar, mas eu dei mais importância para a doença que para Nosso Senhor. Não é assim que funciona. Por amor ao Nosso Senhor, para não tratá-lo com esse modo tão desagradável, então é melhor não recebê-lo por amor a Ele. É simples. Ah, mas daqui eu vou comungar daqui a, sei lá, um mês. Nenhum problema, a graça de Deus não vai faltar a quem o ama. Por amor a Ele não vou receber, Senhor, senão eu acho que eu vou lhe devolver aos braços do Padre. Então, por favor, e se isso acontecer, bom, Senhor, assisti-nos sempre com a sua graça. Depois, que querem dizer as palavras saber o que vai receber? Saber o que se vai receber quer dizer conhecer quem ensina com respeito a este sacramento a doutrina cristã e acreditá-lo firmemente. Então, por isso a gente tem que dar catecismo para as crianças, porque à medida que ignoram o Santíssimo Sacramento, recebem menos graças. Por isso tem instrução antes da comunhão. Aí a modo de criança, não precisa ter um tratado da teologia sacramental para comungar, mas tem que ter uma instrução. Agora, quando nós temos crises de fé contra esse sacramento, nós temos que sair dessas dúvidas. Por isso está o sacerdote. Porque nós não podemos receber Nosso Senhor com dúvidas da presença real. Nós temos que ter certeza da fé e convicção também pessoal e recebê-lo sem nenhuma dúvida. Então, se há uma tentação, esclarecer-se. Porque devemos saber com toda certeza o que estamos recebendo. O que quer dizer comungar com devoção? 634. Comungar com devoção quer dizer aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, e fazer a preparação antes e a ação de graças depois. Certo?
Eu prometi, quando meia-noite, eu falei, Senhor, eu me tornarei insuportável com o tema da ação de graças. Eu acho que eu tenho conseguido. Porque é absurdo, hein? Nós comungamos, depois estamos batendo o maior papo e todos lá puxando a palha. Tudo, não, mas Nosso Senhor fisicamente fica 15 minutos depois da comunhão. Aí vocês vão falar, mas padre, entre a comunhão e o final da missa passaram-se 10 minutos. Não sejamos mesquinhos. Isso é ridículo. A missa acaba, vamos lá, e marquemos, pode marcar 15 minutos, cronômetro. O padre cruzou a porta, apertem e saiam depois. Mais um cálculo em cima, porque isso não é católico. Nunca se fez isso, hein? Comungar e apertar para marcar. Não, se esperava acabar a Santa Missa. E se marcava. Queremos ter o fervor dos fervorosos, façamos o que os fervorosos faziam. E sempre foi assim. E olha aqui em tradição, seja onde for, isso é um escândalo. Não faz ação de graças. E aqui a gente entra como sacerdote também, hein? Infelizmente. Talvez o nosso purgatório vai ser fazer uma ação de graças por 3.000 anos de joelhos numa chama, porque realmente nós atraímos um merecido purgatório diante de um sacrário. E nós não temos missa diária. É mais uma razão para rezar com fervor, porque a próxima comunhão, quem me dirá que receberei? É um mês, ou uma semana para uns, mas é muito tempo. Antes era na esquina uma paróquia, hein? Nós não temos mais. Então nós temos razões para fazer uma ação de graças com muito mais fervor e nós não fazemos. Então é aqui, é o catecismo que diz: preparação antes. Aí é o terço que nós rezamos. Se não querem acompanhar o terço em voz alta, rezem os seus pessoalmente, não há nenhum problema, mas rezem. E depois de rezar, fiquem quietos e assistam a missa com devoção. Porque a missa também vem preparar as almas para receber Nosso Senhor. E depois da Santa Missa, marquem pelo menos 15 minutos de ação de graça e falem com Deus, hein? Temos tanta coisa para dizer para Ele. E quando Ele está mais perto da gente, a gente fica quieto. A gente vai buscar falar com quem não pode fazer exatamente nada por nós. E Ele que pode fazer tudo, fica num silêncio indiferente. Então, fazer ação de graças depois. Em que consiste a preparação antes da comunhão? Aí consiste, diz o catecismo, em nos entretermos em algum tempo em considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós. Em fazer atos de fé, esperança, caridade, contrição, adoração, humildade, desejo de recebê-lo. E aí se pulamos os devocionários que tem tudo isso daí em orações belas para incendiar as almas no fervor. Então é necessário isso. Em que consiste a ação de graças depois? A ação de graças depois da comunhão consiste em nos conservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, esperança, caridade, adoração, de agradecimento, oferecimento e súplica, etc. Pedindo sobretudo aquelas graças que nos são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. É hora de rezar pelos pecadores, que nós temos um monte, conhecidos, os desconhecidos, as almas do purgatório dos nossos e dos outros, quantos estão nas chamas do purgatório, e talvez aqueles que estão pelos mesmos pecados que nós cometemos, hein? É bom rezar por eles, porque aí eles saindo de lá, eles sabem o que está por esses mesmos que temos, aí vão ter dó de nós no paraíso e vão ter intercessores no céu. Então rezem por as pessoas que estão padecendo o mesmo purgatório que merecemos padecer. Aí já é um minuto a menos de ação de graças, mas rezem. Tem que rezar, agradecer e falar com Deus. Aí pulam devocionários, e se não querem usar o devocionário, rezem com o coração. As palavras espontâneas não é da renovação carismática, hein? É das almas, são das almas devotas. Falem com Deus. Os livros não expressam tudo o que precisamos. Então abra o coração e fale com o Nosso Senhor. Isso não é ser protestante, é ser católico. Adore a Deus. Que se deve fazer no dia da comunhão? No dia da comunhão deve-se manter-se o mais possível o recolhimento e ocupar-se em obras de piedade, bem como em cumprir com grandes meros deveres de Estado. Então, vou comungar amanhã. Então, ter um esmero, por quê? Porque Nosso Senhor é prêmio das boas obras. Então, nós temos que fazer as boas obras para recebê-lo bem. Nosso Senhor tem que ser o troféu das almas que lutaram para conquistar a glória. E Ele é a glória dos eleitos. Então, cada dia se esmerar para recebê-lo como prêmio
esforços feitos para agradá-lo. E depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo permanece Jesus em nós? Depois da Sagrada Comunhão, permanece em nós com a sua graça, enquanto não se peca mortalmente. E com a sua presença permanece em nós, enquanto não se consomem as espécies sacramentais. Então, a graça de Deus do Santíssimo Sacramento vai ficar até houver a desventura de um pecado mortal cometido. E se não, cada comunhão, cada dia vai aumentando essa graça, como havíamos dito. Agora, a presença real fica enquanto as espécies estão em nosso organismo. Mais ou menos a espécie de pão, 15 minutos já se dissolveram. Por isso, a ação de graças dura 15 minutos aproximadamente. E antes desses 15 minutos não se pode ingerir nada e nem comer nada, porque nosso Senhor está fisicamente em nós. Somos exatamente um sacrário. Não se ingerir nada e comer nada. É o caso de para concluir, uma famosa beata piedosa de São Felipe de Neri, e que ela comungava e saía, e ia embora para a casa dela. E uma vez São Felipe mandou os acólitos acompanharem ela com velas. Quando há um translado do Santíssimo, a gente tem que colocar velas. Ela estava levando o Santíssimo para casa, aí ela percebeu que o quê? Ela estava levando Nosso Senhor para casa, dentro do seu organismo, tinha que ficar o quê? Ação de graça, esperar as espécies se dissolverem, ação de graça, e depois ir para sua casa ou para onde tem que ir. Por isso estamos obrigados, por uma questão da presença real de Nosso Senhor, sacramentalmente, até se consumir as espécies sacramentais, 15 minutos. E aí, aproveitar também essa presença para adorar e agradecer, bendizer a Deus por tantas graças recebidas.